depois que você vai para um programa desses, a sua ideia ela é validada pelas outras pessoas, né. E depois que um Shark fala sim pra você, as pessoas acham que aquele dinheiro ele vai entrar para o seu CPF. Bem-vindos a mais um Divã de CNPJ. Tenho o prazer de estar falando hoje com a Fernanda Dias. Eu estava conversando aqui com a Fernanda, que na semana passada a gente recebeu aqui a Carol, né? Que participou também do Shark Tank, que aliás é uma das Sharks ali, investidoras no Shark Tank. E que vai ser muito legal ter a tua perspectiva como uma pessoa que tem uma empresa que foi investida por um Shark, para tentar entender depois, sem romantizar, o que aconteceu de legal, o que não foi tão legal, que recomendação que você passa para aquelas pessoas que têm um negócio, mas precisam de investidores, e que você encontrou uma plataforma midiática para turbinar teu negócio, mas que não é o único caminho. Aham. E uma das coisas, Fê, que… Desculpe, posso te chamar Fica à de Fê? vontade. Aham. Uma das coisas que eu fiquei pensando aqui, antes de me sentar aqui nessa cadeira para trocar uma ideia contigo, foi que a Deixa Ela Treinar, que é a tua plataforma, ela tá muito cruzada também por esse movimento feminista, né, do Terceira Onda, Aham. e dessas ondas que vem vindo desde então e tudo mais. E eu comecei a pensar no lugar da mulher dentro desse campo da atividade física. Sim. Eu tô falando tudo isso porque eu costumava correr à noite. E eu me lembro isso aconteceu muitas vezes. Eu tava correndo com fone de ouvido, correndo pela calçada. E de repente eu vi uma mulher na calçada. Isso, sei lá, meia-noite, 11 horas da noite. E à medida que eu ia me aproximando da mulher que tava andando na calçada, e eu tava nas costas dela, eu percebia que ela tomava um susto violento, que ela escondia a bolsa, que ela se encolhia. E aí eu, automaticamente, eu vou falar, tá, da perspectiva de um machista. Uhum. Eu ficava ofendido porque eu falava, gente, eu só tô correndo. Uhum. Muitos anos depois eu fui me dar conta de que essa mulher, ela tá tão cruzada pelo medo, Aham. né, de ser assediada, de ser atacada e tudo mais. E eu comecei a ter a consciência de correr pela rua, pra talvez não atrapalhar muito essa mulher. Em um outro lugar, eu tô falando isso da perspectiva de quem treina e de uma mulher. Agora, muitas vezes eu também fiquei pensando de como uma mulher é objetificada dentro da academia. E de como ela é feita de piadinha, quantas fotos não se tiram de uma mulher sem o seu Sim. consentimento. Aham. Como ela é diminuída quando ela começa num esporte, Uhum. porque acham que ela não vai conseguir chegar em nenhum lugar. Enfim, como o esporte feminino, dentro desse campo do esporte, ele é visto como minoritário, né? Futebol feminino, nem vamos entrar nas discussões salariais de quanto ganha uma Marta e um Neymar. Mas como o esporte feminino parece ser menos esporte. Aham. E que deve ter sido esse o teu motivador, né? No momento em que você começou. Me conta um pouco dessa história. Como que você chegou até o teu negócio hoje? Qual foi a construção que você teve? Você pratica esportes? Sim, com certeza. Bem, primeiro eu quero agradecer o convite, Facundo, por estar aqui, falando sobre empreendedorismo, falando sobre o meu negócio durante a minha trajetória empreendedora, que eu acho que isso é muito legal e é inspiração para outras pessoas que estão empreendendo, porque empreender não é nada fácil, Não. né? Então eu vou falar um pouco sobre mim, que faz muita conexão sobre o meu negócio, sobre a Deixa Ela Treinar, tá? Eu sou ciclista e hoje eu jogo beach tênis, como 90% das pessoas que praticam atividade física estão jogando beach tênis também. Uhum. E eu faço doutorado em educação física e gênero, tá? Eu estudava atletas transgêneros. Só que até eu chegar à história dos atletas transgêneros, eu tive que passar pela história da mulher no esporte, porque nós somos precursoras dos estudos de gênero no esporte, tá? Uhum. E conforme eu fui estudando a história da mulher no esporte, essa questão de a gente ocupar menos cargos de liderança e gestão, as mulheres elas têm que lutar para a gente falar que a gente sabe de futebol, por isso existem menos mulheres narrando partidas de futebol, menos mulheres árbitras, bandeirinhas e por aí vai, tá? E assim também como a desigualdade de salário e de patrocínio, tá? Eu sou mãe solo. E toda vez que eu saía para treinar, eu tinha uma preocupação também muito grande com meu filho, com o suplemento e tal, enfim. Mas a minha maior preocupação, ainda assim, era sofrer um tipo de violência, um tipo de assédio e não conseguir voltar para casa. E eu sempre tinha que avisar minha família: olha, vou fazer tal trajeto, meu celular está ligado, eu tô levando a ferramenta, se minha bicicleta dava. Mas a minha mãe sempre falava assim: mas cuidado aonde você vai passar. Porque a gente nunca sabe realmente o que a gente vai encontrar, né?
E nesse dia, coincidentemente, eu sofri um assédio. Não foi a primeira vez, nem vai ser a última vez que uma mulher sofre um assédio do tipo sexual ou moral, enfim, na sua prática do trabalho ou de atividade física, ou quem trabalha com atividade física, né, a mulher. E esse dia eu, inconformada, eu fiz um post falando sobre isso. E é um post, assim, que muitas mulheres me parabenizaram pela coragem. E o que me deixou mais assim, poxa, por que parabéns pela coragem, né? Porque muitas têm medo de falar sobre isso. E eu tive então a iniciativa de falar sobre isso. E quando eu falei que para as mulheres tudo já é mais difícil, inclusive praticar atividade física, muitas compartilharam aquele post, enfim, comentaram. Então eu senti que era uma dor de muitas mulheres, né? E aí eu falei assim: tá bom, criei uma hashtag, na época chamava Deixa as Mina Pedalar. E aí eu coordenava uma faculdade de educação física na época. E tinha um colega fazendo uma gincana lá e tinha algumas meias. E eu falei assim: poxa, você não faz pra mim 10 pares de meia com essa hashtag? E comecei a vender. Investimento inicial de R$ 150. E criei a página no Instagram, Deixa as Mina Pedalar. Só que aí depois uma senhora quis comprar as meias, enfim, eu falei: "Cara, não dá mais pra ficar mina, né". E aí eu lembrei da campanha das repórteres esportivas que eram assediadas dentro dos campos de futebol, quando elas iam entrevistar atletas, que era o Deixa Ela Trabalhar. E eu falei assim: "Tá aí, vai chamar Deixa Ela Treinar". E eu nunca imaginei, sabe, Facundo, que um dia eu fosse ter um empreendimento. Eu estudo, ainda estou fazendo doutorado. Meu objetivo era ser servidora pública. Eu sou filha de 2 servidores públicos. Meu pai é militar e minha mãe é funcionária aposentada do Estado. Hum. E a minha família inteira, não, tem que ter estabilidade, tem que ter estabilidade. Só que quando eu vi, eu já estava empreendendo, sou formada em educação física, fazendo doutorado em educação física. Comecei a fazer alguns cursos, MBA e por aí vai. Até que tava uma vez no RD Summit, em Floripa, com o pessoal do Sebrae de Minas. E uma colega vira pra mim e fala: Fernanda, você tem que fazer sua inscrição no Shark Tank. Mas o que é isso? Shark Tank? Eu nunca ouvi falar no Shark Tank. Não, o empreendedorismo era tão novo pra mim que nem no Shark Tank eu não tinha ouvido falar, né? E aí, cheguei no hotel, fui no YouTube, vamos lá, Shark Tank. O Apolinário eu conheço, Camila Falando de ouvi falar, Caíto Chili Beans, beleza. Uhum. E aí, em 2020, abri inscrição pro Shark Tank. Eu lembro direitinho, num dia que eu… No meio da pandemia, né? Não, antes da pandemia, fevereiro. Ah, Foi um dia que eu tava com preguiça de sair pra pedalar, um sábado à tarde. E eu falei: tá, eu vou fazer a inscrição disso daqui. E vai texto, sobe vídeo. Acho que hoje, se meu pitch sairia fácil no Razões pra Acreditar, sabe? Porque eu olho ele agora e olho ele antes, quando eu fiz inscrição. Tipo, só realmente a Floresta que realmente viu o pitch. Ninguém mais viu meu pitch, sabe? Floresta, pra quem não sabe, é a produtora que tá por trás do Shark Tank. Exatamente. E aí, fui passando nas peneiras. E quando foi em setembro, né, que a peneira voltou, depois aí do boom da pandemia, que eu realmente fui gravar o Shark Tank, né? Uhum. E aí, foi uma coisa assim, a Deixa Ela Treinar era dentro da minha casa, dentro de um quarto. E eu coloquei tudo dentro do carro, meu estoque, e vim embora pra São Paulo. Eu sou de Juiz de Fora, de Minas. Mas você mora em Juiz de Fora ainda? Moro ainda lá, por enquanto. Antes da gente chegar nessa história do Shark Tank, eu quero voltar pra parte do esporte e das opressões que uma mulher Sim. recebe quando tá nesse campo. Primeiro, encontrar tempo pra fazer esporte, né? Sim. Já começamos daí. Porque você, como mãe solo, você deve ter uma estrutura familiar bastante robusta pra te permitir treinar, né? Uhum. Porque uma mulher, raramente ela vai conseguir ter tempo pra prática esportiva. Com certeza. Né? Acaba sendo supérfluo, né? Até pela nossa própria criação mesmo. A construção cultural em cima da atividade física, para o homem, ela é muito mais frequente do que para a mulher. Tanto é que agora tem o Dia da Menina, não sei se você já ouviu falar. Não. Que é o dia em que, na verdade, a gente problematiza por que as meninas estão em casa ajudando as mães a arrumar uma casa ou cuidando dos irmãos ou das irmãs, ao invés delas também poderem estudar, delas também poderem praticar uma atividade física. Pô, olha que estranho, que agora que você tá falando, eu tenho uma filha, né? Uhum. A Pina. E a minha filha, grande parte da autoestima dela é formada por conta das relações sociais dentro da escola.
E quando as crianças são pequenininhas, ali, né, estão na primeira fase do fundamental, elas brincam juntas. Ainda não se divide por gênero, né? Esporte, menino, menina. Uhum. Então ela brincava muito de futebol, enfim. Não estava jogando efetivamente, mas estava brincando. Você falando aqui, e essa é uma coisa que ela veio e contou pra mim algumas vezes, que as meninas eram muito ridicularizadas pelos meninos na prática esportiva. E que isso fazia com que a autoestima dela ficasse ruim. Ela inclusive me falou que o momento mais feliz da vida dela foi quando ela fez um gol. E esse gol foi o gol que fez com que o time dela vencesse. Nos times mistos, né? E aí eu falo, e hoje em dia ela não se vê como uma pessoa praticante de esportes. Aliás, ela pratica muito pouco esporte porque ela acha que ela é descoordenada, que ela é, enfim, desleixada, que ela não tem nenhum estímulo para praticar esporte, porque esse estímulo, quando aconteceu dentro da escola, os meninos, e eu tô falando de uma escola de tradição de esquerda, tá? Eu tô falando de uma escola de esquerda, não tô falando de uma escola que é opressora, nada. Tô falando de uma escola mais aberta, não vou dizer opressora, mas mais aberta no campo dessas igualdades de gênero. E, cara, ela já chegou assim, ela não vai mais praticar esporte, porque as memórias de esporte dela são de dor. Imagino. É bizarro, né? Porque Sim. e esporte não é lazer, esporte é fundamental para tua saúde, né? Claro. Você morre mais cedo se você não praticar esporte. Mesmo que seja assim, um treino de força, um treino de corrida, um treino aeróbico, se você não treina, você morre mais cedo. Sim. É muito estranho que a gente coloque a prática esportiva no campo do lazer ou da diversão e não no campo do cuidado de si, da saúde mental, né? Da performance em sociedade. E isso é completamente desestimulado nas meninas. Então, o que a gente tá falando dessa marginalização da prática da mulher dentro da prática esportiva, começa no berço, como você tá comentando, né? As crianças, as meninas não brincam de futebol. E quando elas jogam bem, elas jogam igual o menino. Pô, Ou igual o homem. Nossa, ela joga igual o homem. Ela não joga ela não joga como uma mulher que joga bem. exatamente. E tem uma das meninas, desculpa trazer mais uma vez o exemplo lá de casa pra cá, mas tem uma das meninas que joga bem futebol, e a menina teve que se comportar como um menino. Teve que xingar, ser violenta e tudo mais, pra ser respeitada entre os meninos. Sim. O que depois acontece isso no mercado de trabalho, né? Claro. Cara, que coisa bizarra. Começa muito cedo, né? Essa docilização, essa estruturação. Quando a gente fala que alguma coisa é estrutural, é porque tá ali no seio familiar e nos primeiros anos de escola, né? A sociedade já te prepara pra esse lugar. Nossa, que bizarro. Desculpa por falar tanto. Imagina. O que eu vejo, Facundo, é que o esporte ele é um fenômeno social. E ele é reflexo da sociedade. Então, tudo que acontece na sociedade acaba refletindo também no esporte. E eu vejo também como ele é um excelente veículo de comunicação. Quais são os 2 maiores eventos que o mundo para assistir, se não é Copa do Mundo e Olimpíada, né? Então, vamos lá. As mulheres sofrem desigualdade de gênero na questão dos salários, no esporte também. As mulheres sofrem assédio no seu dia a dia, no esporte também, tá? Então, quando eu criei a Deixa Ela Treinar, foi muito com a intenção de, olha só, isso aqui tá acontecendo e a gente usa o esporte como veículo de comunicação e educação e conscientização da sociedade. Quando você falou que estava correndo e viu uma mulher, né, que estava na sua frente, ela estava se distanciando cada vez mais, pra gente que é ciclista, quando a gente está pedalando numa estrada e a gente sente que tem alguém atrás, quando é um homem, a gente fica extremamente incomodada. Quando é uma mulher, a gente fala, ai, tá tranquilo. Alívio, né? Exatamente. Então, assim, eu enxergo muito o esporte como reflexo da sociedade, como ferramenta de comunicação e transformação social, que é o objetivo hoje, né? De uma marca que tem um impacto social e a gente tem conseguido fazer isso da melhor maneira possível, assim, sem segregar, muito pelo contrário, com o objetivo de unir. Acho que as mulheres não precisam ser mais nem menos, a gente só quer equidade e igualdade. Massa, falando um pouquinho da sua tese de doutorado.
É engraçado porque muita gente que não se admite transfóbica no dia a dia Uhum, é transfóbica na hora do esporte. Inclusive usa o esporte como uma maneira para justificar a sua transfobia. O uhum, que eu quero dizer com isso? Muita gente que não teria coragem de dizer que uma, uma mulher que se identifica como uma mulher e que biologicamente não nasceu como uma mulher, mas se identifica como uma mulher, ele não questiona. Algumas pessoas não teriam coragem de, no microfone, questionar a identidade daquela pessoa. Mas no esporte, fala assim: então, ela não pode concorrer. uhum. Não na categoria feminina, porque ela tem o corpo dela preparado pra. Enfim, eu ouvi isso várias vezes de pessoas falando assim: que não se admitiriam transfóbicas falando sobre qualquer outro assunto, mas que quando vão falar no campo dos esportes de uma mulher que é nadadora, uma mulher trans que é nadadora, uma mulher trans que é corredora, uma Uhum, mulher trans que é levantadora de peso, uhum, que são casos recentes, e essas mulheres trans recebem muita transfobia, inclusive de outras mulheres, sim. que falam: ah, você não deveria estar concorrendo entre nós mulheres. Uhum, Então nesse território hoje do gênero, o esporte é a ponta de lança, né? Desse ponta de lança eu não diria, mas eu falei mal, mas é um campo muito minado dessas narrativas sobre gênero, né? com certeza. E como que isso cruza a tua tese? O esporte ele é binário, né, para começar. Ou você é homem ou você é mulher. Não Sim. tem nenhuma outra categoria, né. Por isso que surgem, não sei se você já ouviu falar dos gay games, tem a Ligue Gay também, que são esses movimentos voltados para essa questão da diversidade de gênero, tá. Eu acho que essa questão da performance, ela não existe ainda estudos que realmente comprovem, enfim, mas eu acho que, além da performance, existem outros julgamentos transfóbicos que permeiam o esporte, como, por exemplo, no caso das mulheres trans, né, que eram homens e fazem a transição, para o gênero feminino. Os comentários ofensivos no sentido de: "Ah, virou mulher só para ganhar". Isso E já ouvi ninguém isso. acorda: "Ai, hoje eu acordei trans. Ai, eu vou mudar de gênero Só porque porque eu quero uma porque eu quero medalha. ganhar", sendo que o Brasil é o país que mais mata transexual e travesti no Cara, que mundo. Então, absurdo, né? como assim eu vou arriscar a minha vida para eu ganhar uma competição, sabe? Então, é muito mesquinho esse tipo de comentário, porque eu admiro muito os trans, os homossexuais, as travestis, as lésbicas, que têm a coragem de encarar uma sociedade extremamente preconceituosa, né, mas ao mesmo tempo muito diversa. Então, a minha tese do doutorado, ela vem justamente nessa questão da parte social de um transgênero. O quanto é uma questão de coragem e o quanto que os direitos humanos da pessoa ser quem ela quer, na verdade, né. E como que o esporte, ele é agressivo nesse sentido. Como que as Olimpíadas estão lidando com a questão de gênero das mulheres e dos homens trans dentro do esporte? Hoje em dia, como que tá essa relação? Aham, Tem alguma política? Você poderia me explicar um pouquinho? Eu tô falando de ignorância mesmo, não aham. sei como que. Até as últimas atualizações, tá, ainda não tem todas as modalidades que tem atletas transgêneros. Então, aquelas modalidades que já possuem atletas transgêneros, eles têm determinados posicionamentos. Então, o voleibol tem um, o atletismo tem outro, então cada um tem a sua regra nessa Es questão. Esportes coletivos, talvez a questão de identidade ela não pese tanto quanto nos esportes individuais, né? Isso, E isso. como tá na questão dos esportes individuais, especialmente aqueles que levam, que tem força envolvida? Por exemplo, levantamento de peso ou Uhum, arremesso de martelo. uhum. Tem alguma política que 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 fale sobre o caso de você ter um atleta trans dentro daquele esporte, especialmente no que diz respeito a peso, ou você não estudou isso ainda? A última modalidade individual que eu estudei foi o atletismo, tá. Hum, Não sei se ainda tá, valendo, ok. Mas levava em consideração a fase da vida que a pessoa fez a transição, tá. Levava em consideração a modalidade que ela disputa. Então hum. tem vários fatores envolvidos para amenizar.
Uma coisa que tem aqui no Brasil, né, que a gente ainda é um pouco atrasado nesse sentido, Em alguns, né? é que há pouco tempo que a transexualidade ela deixou de ser vista como uma psicopatia, né. E aí sim começaram a entender a transgeneridade como realmente uma disforia de gênero e não uma doença. Então, por isso que a transição de gênero aqui no nosso país, ela ainda não é aceita nos anos iniciais da puberdade, que é o momento ideal para a pessoa fazer a transição de gênero sem que ela sofra os impactos fisiológicos, porque até 12, 13 anos, ali no início da puberdade, as meninas e os meninos são fisiologicamente comparáveis, tá? Uhum. Equilibrados. Depois de uma certa idade, aí realmente começa a diferenciar as questões fisiológicas de meninos e meninas. Uhum. Então, se você for, por exemplo, o Canadá já é um país extremamente avançado, que ele tem um documento falando sobre diversidade de gênero e transição para atletas. Então, já é mais avançado nesse sentido. Entendi. Tá, e voltando lá pro Deixa Ela Treinar. Aí, você recebeu esse assédio. Isso. Isso acabou criando dentro de você um incômodo, um estopim. Você usa as redes sociais para desabafar. Uhum. Pega, resolve constrói uma hashtag, que na verdade uma maneira de você consolidar outras pessoas que também, ou incentivar outras pessoas a desabafarem. E a gente fala de hashtag como se fosse alguma coisa meio que natural, né? Mas dentro dos mecanismos de busca das redes sociais, com uma hashtag você consegue encontrar outros depoimentos de mulheres que foram assediadas e querem denunciar essas opressões, assim como você o fez. Aí você cria essa hashtag, leva essa hashtag para um produto físico, que no caso eram meias. E nesse ponto que você tinha falado que você comprou algumas meias, bordou a hashtag nas meias. E é nesse ponto que você vai pro Shark Tank? Não, você começa a construir uma linha de produtos, né? Isso. Me conta um pouco. Isso. Tem uma história aí entre esse coisa. Comecei com as 10 meias, tá? É uma página no Instagram e vendia no Instagram. Comecei vendendo para as minhas amigas ciclistas também, enfim. Até que chegam as meninas da Atlética da faculdade, que eu era coordenadora, e elas falam: Fernanda, você tem que fazer uma de futebol. E aí eu falei assim: ok, quantas vocês precisam? Elas, 70 meias. Aí foi a maior compra de meia que eu fiz nos meus primeiros meses de Deixa Ela Treinar, né? E aí fiz para as meninas e ainda coloquei as meninas para venderem, para arrecadarem dinheiro para a atlética delas, né? Depois disso, aí foi virando uma marca mesmo, né? E aí eu contratei um designer gráfico para criar a identidade visual. E daí a página do Instagram começou a criar uma forma e eu falei: bem, agora eu tenho que criar outros produtos, não dá para eu viver de meia. É um ticket médio muito baixo, eu não tinha nem dinheiro, nem margem para vender no B2B, né? Para vender no atacado. E aí eu criei boné, depois eu criei uma camisa e por aí vai. E foi aumentando o mix de produtos, até que eu falei: bem, agora eu preciso ter um e-commerce, não dá mais para ficar respondendo direct, né, para vender. E aí todo o dinheiro que ia entrando, eu ia reinvestindo na empresa. E nesse momento você ainda estava com o teu emprego formal? Ainda estava. E você trabalhava que horas? Ai, Onde à noite, dava, quando né? eu chegava, no meu horário de almoço. Quantos anos tem teu filho? 17. Ah, ele já tava mais… Isso faz quanto tempo? Uns 5, 6 anos? Não, que eu recentemente. comecei a Deixa 2019, 3 então anos. 3 anos. Abril de 2019. Ele já era adolescente. Já se cuidava, enfim. Aham, com certeza. E usava, Deixa Ela Treinar, ainda usa. Que massa, que massa. E aí fui criando um mix de produtos, fui estudando mais sobre o assunto, né? Porque entender sobre tecido, entender o que era poliéster, entender o que era poliamida, era uma coisa tudo muito novo pra mim, né? E empreender é isso, né? Você vai ao longo do caminho aprendendo, enfim. E aí virou um e-commerce. Quando eu vi, eu já tinha um estoque na minha casa razoável dentro do meu escritório, trabalhando ali o tempo todo, e estourou a pandemia, né? Estourou a pandemia em março de 2020. E eu já tinha o e-commerce estruturado. Então, enquanto várias lojas físicas não tinham e-commerce, por exemplo, né? Eu já tinha o e-commerce estruturado e bombou o ciclismo. Na pandemia, a gente quadripliquei o meu faturamento com um e-commerce pequeno que funcionava na minha casa. Você que fazia o fulfillment, levava tudo logística, ia no correio? Empreendedora, total.
Quando eu entregava as meias, eu mesma… às vezes eu ficava assim, não… Já que eu tenho 5 entregas hoje, eu não vou pagar o motoboy, não. Eu mesma vou fazer e vou economizar esse dinheiro e vou Olha que e da hora. tal. E Você as tinha pessoas… muito cliente local em Juiz de Fora? Sim, sim. A maioria começou lá em Juiz de Fora, né? Os early adopters, né? E depois começou vindo pelo Sudeste. Quando eu vi, eu já estava vendendo para Belém, já estava vendendo para o Nordeste e por aí vai, no atacado, né? E tudo isso de maneira orgânica ou você tinha uma estratégia de marketing, publicidade? Tudo orgânico. Tudo sem… Isso. Nunca vou te falar que tráfego pago mesmo tem mais ou menos 1 ano que eu tô fazendo, desde quando eu recebi o investimento anjo, né. Entendi. Então, até então, era tudo Na unha. na unha. Como Exatamente. grande parte das pessoas começa, né? É, exatamente. Mas e como que você conseguia se sustentar nesse… Já era lucrativa a empresa? Não era. Eu tinha justamente, assim, paralelo a empreender, eu estava levando ainda o meu outro trabalho, né. Eu Aham. sempre fui professora universitária, eu gosto de dar aulas, né. E aí eu sempre dei aula de disciplinas de gestão também na educação física. Sempre tive esse meu lado empreendedor falando alto, né, de falar sobre empresas, falar sobre academias de ginástica, enfim. Então, quando estourou a pandemia, em julho, eu descobri que eles iam diminuir o nosso salário 75%. E eu falei: "Bem, então me manda embora, que eu tô na peneira do chá", que eu pensei, né, e aí a gente já faz as contas, né, aí tira Quanto daqui, tempo eu põe consigo, ali, né? tal, dá pra viver mais tanto tempo, é isso que eu quero fazer da minha vida, e por aí vai. E aí eu pedi demissão em agosto de 2020 e setembro fui para o Shark Tank, né. Então, até então foi tudo por aí, mas, uma coisa que a gente tem que desconstruir é que para empreender você precisa ter tudo muito calculado, tipo uma transição de carreira bem feita, você tem que ter uma reserva financeira sim, né, você, não vai ser rápido que o seu negócio vai começar a te dar dinheiro. Lógico. Então, assim, quando tem investidor, uma responsabilidade ainda é maior. Então, existe um romantismo muito grande nas redes sociais sobre empreender, né. E eu Ou me se eu não sei disso. e eu me inspiro nas histórias reais, sabe, de pessoas que não são herdeiras, não são filhos de gen não são sucessoras de outras empresas, enfim, porque a grande maioria não faz parte disso, a grande maioria começa na unha, no "vamos lá, o que vem depois", né. Então eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso também, né. E esse podcast é sobre mulheres como você, assim, são as pessoas que eu mais gosto de receber aqui, são aquelas que… As pessoas que eu mais gosto de receber aqui são aquelas que têm um trampo e empreender não era muito seu sonho de vida, Uhum, né? uhum. Acho que poucas pessoas hoje… Eu imagino que poucas pessoas falem assim: o que você quer ser quando crescer empreendedor? Isso acontece muitas vezes porque você foi demitido, Sim. ou porque você teve uma fratura. Nesse caso, você, no Deixa Ela Treinar, tem uma mensagem política por trás, Uhum, né? Tem um propósito. Você não quer uhum, que outras pessoas… Você quer levar consciência para uhum. que pessoas não passem pela dor que você passou. Exato, E que você deve ter passado algumas vezes, né? sim. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Fê. Por que você foi pro ciclismo? Sim, essa é uma história até, assim, que me emociona bastante. Me conta. Eu sou formada em educação física e eu formei no interior de Minas, em Viçosa, numa cidade universitária. Uhum. Quando eu estava no 4º período da faculdade, eu engravidei. Hum. E por isso eu tenho 37, meu filho tem 17. E meu único meio de locomoção lá em Viçosa era a bicicleta. Para eu levar meu filho na escola, para eu dar conta de continuar estudando, para eu amamentar ele na hora do almoço. E lá todo mundo anda de bike, né. E aí eu falei assim: "Putz, vou carregar o Daniel na cadeirinha para cima e para baixo e tal". E o pai dele era da equipe de ciclismo da UFV. E aí ele falou assim: "Fernanda, por que você também não entra, já que você carrega o Daniel pra tudo quanto é lado, enfim, na cadeirinha, vai pra escola". Eu lembro que eu engordei 13 quilos na gravidez e emagreci 17 depois que o Daniel nasceu, de tanto que eu carregava ele pra cima e pra baixo, amamentando, enfim. E aí, quando o Daniel fez mais ou menos uns 8 meses, eu montei uma bike de competição pra mim. E aí veio a minha paixão aí pelo mountain bike, eu gosto da bike de trilha. Hum. Então, a minha história com a bike, ela veio também como veículo de meio de locomoção e depois, vem para as competições.
E é muito, muito estranho, né? Porque a bike, ela virou, de uns tempos pra cá, quase um estilo de vida, né? Isso Como que mesmo. a bike, como eu percebo a quantidade aqui em São Paulo, a quantidade de ciclistas à noite, movimentos de ciclistas, Uhum. pessoas que saem no final de semana e compram bikes de dezenas, se não centenas de milhares de reais Uhum. pra andar só no final de semana. O que que tem na bike que te… eu sempre olho pros ciclistas e falo, por que que eles fazem isso que eu não entendi? Mas tem uma coisa meio de… deve ter alguma coisa de coesão de grupo, né? De É. matilha. Eu Aham. olhando assim agora, parando pra pensar naqueles ciclistas que andam assim na faixa de… Na faixa de… Quando você tá na estrada. Ciclovia. Não na ciclovia, né? Que é No no acostamento. acostamento, obrigado. Eu fico me perguntando, por que que eles acordam às 5 horas da manhã pra ir até Santos e voltar? E tem uma coisa que deve ser muito foda, que você nunca vai ter na moto, que é a relação do grupo, né? É um Isso. apoiando o outro, É. As melhores… o tempo. Assim, pra começar, as melhores amizades que eu tenho hoje eu construí na bike, né? Tem esse senso de liberdade. Eu falo que quando eu subo na bike, eu volto a ser criança. Então lembra muito essa questão da infância, né, da juventude, da liberdade. A bicicleta, ela te leva em lugares que às vezes de carro você não chegaria, a pé você não chegaria, tá? Eu voltei, desculpe me te interromper, Aham. Fê. Você tá falando isso, eu voltei a andar de bicicleta agora. Tipo, faz menos de 2 meses. Hum. Porque eu tava tentando fazer essa transição do motor a combustão pra usar menos. Como meu Aham. trajeto é curto, Uhum. comecei a usar muito a bicicleta. E eu percebi que eu já gostava muito da moto, porque a moto me permitia fluir mais rápido. Mas a bicicleta me faz entrar na contramão, sem ser preso por Olha isso. só que legal. Tô amando andar de É bicicleta. isso mesmo. E qual sentimento que isso gera em você? Já parou Cara, pra eu pensar? não tenho uma relação com a bike em si, eu tenho uma relação com ir e vir Aham. rápido. Uhum. E eu só tenho um pouco de medo de me roubarem a bike, porque aqui em São Sim. Paulo, né, Aff. isso infelizmente é um problema. Uhum. Mas eu não tô construindo essa relação com a bicicleta, eu tô construindo a relação com chegar do ponto A até o ponto B mais rápido e sem gerar tanto impacto no mundo, né? Aham, aham. Esses são os meus motivadores. Mas você tá me Uhum. falando… E aí, continua, você tava falando das melhores amizades que você montou, foi… Foi pela bicicleta, né. E eu sempre depois, principalmente que o Daniel nasceu, enfim, meu filho, né, Ele é ciclista? ele também já foi ciclista. Agora ele tá no basquete. É engraçado, né, como que os nossos filhos herdam os nossos comportamentos. Então ele Por vê exemplo, né? ele me via na bike durante a pandemia, quando a gente teve que ficar em isolamento social, a gente foi para um sítio, e aí a gente saía para pedalar juntos, a gente voltava juntos. Foi muito bom que a gente se uniu mais ainda, né. E agora, depois da pandemia, ele foi pro basquete. E eu tô no meu beach tênis e na minha bike, né. Mas eu acho que o esporte, ele faz a gente ter a disciplina, o comprometimento. Então o ciclismo, ele tem muito disso, né, acordar… Eu tinha uma ex-aluna de personal, quando eu dava personal, ela falava assim: "Sério mesmo que você acorda 5h30 a fim de subir um morro?" Falei: "É, verdade." E você faz isso até hoje? Aham, com certeza. Quantas vezes por semana você treina? Olha, a bike 2 vezes por semana, o beach tênis 3 vezes por semana, Todos os dias você treina? todos os dias. Eu acho… E sabe, Facundo, o esporte, ele é muito bom pra quem empreende. O Total. esporte, ele faz total sentido com o empreendedorismo. Eu já dei aula de psicologia do esporte. Então, sobre o flow, no esporte a gente tem o flow feeling, né, que o flow é quando você entra num estágio que você não vê mais nada além da onde você quer chegar, né. E não importa as pessoas que estão aqui em volta, que você tá tão focado onde você quer chegar, que você esquece das críticas, que querem te puxar pra trás. E no esporte é a mesma coisa, né, o atleta, ele não quer saber se tá chovendo, se o tempo tá fechando, ele tem que sair pra treinar e pronto. Então, e todo dia que você treina um pouco, você vai ficando melhor. Todo dia que você treina um pouco, você vai ficando melhor. Tem uma coisa no esporte que eu admiro muito, que é a disciplina. Isso. O esporte, a prática, é colocar a disciplina em prática. E sem disciplina,
Você não chega em lugar nenhum no mundo. Nenhum. Infelizmente. Nenhum. Eu não sou um cara muito disciplinado. Então, Aham. todos os dias eu peço paciência e disciplina. Que com isso… E força de vontade, né? Aham. Que com isso você chega em qualquer lugar. É. E é muito… O esporte é muito bonito porque é sempre uma relação microscópica. Uhum. Você sempre evolui muito pouco. Aham. Todos os dias. Todos os dias. Você vai evoluir pequenas… São pequenas conquistas, assim, de Aham. você consigo mesmo todos os dias. E é para isso. isso, você precisa todos os dias praticar com intensidade, com força. E tem uma outra coisa que é muito legal no esporte, porque eu corria, né? Na pandemia eu voltei a correr. Eu já tomei várias decisões para os meus negócios correndo. Aham. Porque é um momento que também… é um momento que você não está sendo atacado pelo celular. Porque o celular, ele te tira desse flow, né? Aham. O celular fica o tempo inteiro te jogando para diversos lugares, assim. Você fica muito assoberbado, você fica sendo atacado por estímulo o tempo inteiro. Uhum. Então é difícil você se aprofundar num assunto. Com certeza. Muita coisa que eu já decidi na minha vida, eu decidi correndo. É isso mesmo. É o nosso horário de meditação, né? É a nossa meditação, quando a gente não tem nada aqui em volta, tirando a nossa atenção. Enfim, você tá só você e você mesmo. E só depende da gente, né? Só depende da gente. Total. Outro dia, eu acho que, assim, o esporte ajuda a ter humildade e disciplina. Semana passada eu participei de um torneio de beach tênis e a gente perdeu na semifinal, eu e minha dupla. E eu fiquei pensando assim, cara, como que o esporte tem a ver com… Eu falei assim, com o mercado. Tipo, você tá imaginando que vai ser lindo, maravilhoso, tá ali, sua trajetória, parará. Aí você pega uma dupla muito mais forte que você, aí acontece várias coisas e no final você ainda não conseguiu chegar onde você quer chegar. E você tem que voltar, treinar pra ficar melhor ainda e na próxima você vem mais forte. Então, no empreendedorismo tem muito isso, né? Você erra, você aprendeu com o seu erro, no próximo você vai vir mais forte. E com disciplina, com humildade, porque ego é uma coisa que não dá pra gente levar pro empreendedorismo, né? Um ego inflado, enfim, nas negociações e por aí vai. E disciplina é todo dia você acordar e você ir pra cama pensando no seu negócio. E você também lidar com uma coisa que é muito difícil de você lidar aqui no mundo fora, principalmente no campo do empreendedorismo, que é saber perder, né? Aham. Nessas narrativas dos negócios, não tem perder. É. Você tem o fracasso é uma vergonha, você não fala muito dele. Uhum. E é muito foda quando eu imagino. Faz muito tempo que eu não tenho essa sensação. Eu já joguei rugby, que é um esporte coletivo, mas eu me lembro de ter a noção de que eu ia perder. Uhum. Logo nos primeiros 15 minutos de jogo, eu olhava e falava, nossa, a gente vai levar um chocolate aqui dentro. Eu ter noção, não deixar esse sentimento de fracasso te tomar, né? Porque aí sim a profecia se realiza. Lutar contra aquele sentimento de falar, cara, eles são muito melhores do que a gente é. E ainda assim conseguir superar o fato de saber que você vai perder. Você tava falando dessa dupla de beach tênis que venceu e te tirou, né, numa semifinal. E foi pau a pau ou não? Elas eram nitidamente… Foi pau a pau. Foi pau a pau. Eu ainda entrei na quadra, olhei pra minha dupla tava com uma expressão, tipo, derrotada. Eu falei pra ela, por que você já tá com essa cara aí de derrotada? Vamos lá, levanta isso daí, para com isso. Você também tem potencial de ganhar. Elas também estão com medo da gente. E isso faz total sentido. A gente é aquilo que a gente pensa, né? É muito doido, né? Porque o esporte… A gente fala muito do esporte físico, mas o esporte é mental antes de físico. Total. Muito mais mental do que físico, né? Total. E isso tá, assim, completamente ligada a empreender, sabe? A resiliência. Opa, perdi aqui, mas o que eu aprendi com isso? O que eu tirei de proveito disso pra próxima? E eu acho que foi isso muito que me ajudou até com a própria Carol. Eu levei 5 nãos no Shark, né? Depois que a Carol investiu em mim. Então, quem for ver meu episódio vai ver, né? Todo mundo falou não pra mim no dia do Shark. Mas depois a Carol falou assim, opa, peraí. Essa menina aqui é muito esforçada. Tô só recebendo coisas boas, feedbacks bons. Porque eu não tinha desistido. Eu falei, não, eu vou conseguir, ela tá me vendo. Qual que foi o maior tombo, assim, a maior dor que você teve no teu negócio até hoje? Assim, aquilo que você olhou e falou assim, eu vou desistir. Quando eu tive 2 sócios. Quando eu coloquei 2 pessoas. Antes da Carol? Antes da Carol. O que aconteceu? Me conta. Foi o seguinte, entre Shark Tank e a Carol investir, eu coloquei 2 pessoas na Deixa Ela Treinar, que tinham muito mais experiência do que eu, no meio de empreendedorismo, no meio empresarial.
E foram 2 pessoas que cresceram muito o olho quando eu fui para o Shark Tank, quando viram as pessoas com quem eu já estava o acesso à Carol, né, as mentorias que eu tinha, enfim. E, colocaram um certo capital social, eu não sabia, já entraram no contrato social, eu não tinha nenhum jurídico, eu não sabia a importância de nada disso, eu era extremamente amadora. E coloquei eles no contrato social e quando caiu o primeiro aporte da Carol, eles já queriam fazer retirada. Falei: "Não, gente, espera aí, isso aqui é para startup crescer. O investidor, ele quer ver números, não é para cada um já sair pegando o seu dinheiro e por aí vai. Primeiro a gente trabalha, depois o dinheiro vem". A Carol não deixaria fazer isso nem ferrando. Nunca, nunca. E eu já Falou. desconfiada disso, né, eu já, no caso, já comecei a correr por fora e contratei advogado, a própria advogada da Carol. E numa reunião que os 2 foram me colocar na parede, eu falei assim, deixei eles falarem tudo que eles queriam falar. E no final eu falei assim: "Vocês estão certos. É isso mesmo, eu não sirvo pra ter sócio, então eu quero comprar parte de vocês de volta". É quando a inteligência emocional fala mais alto, né. Imagina se eu batesse de frente, se eu seria muito pior, né. E eu tinha mais de 3/4 de cotas da empresa, então eu podia forçar a saída deles, né. E aí, contratei a própria advogada da Carol, falei: "Olha, é isso que tá acontecendo e eu quero proteger o investimento". E na época, para eu tirar eles, eu tive que aportar 25 vezes mais o que eles investiram. Eu vendi o meu carro e eu vendi uma bike minha de asfalto. E nesse momento, essa dissolução ela demorou 1 mês e meio. Foi Nossa, até rápida. como que eu sofri, viu? Como que eu sofri. E eu falava para os advogados, um deles falou assim: "Olha, a Carol pode desistir, viu?". Falei: "Se ela desistir, eu não vou desistir. Agora, eu não vou desistir. Agora que eu cheguei até aqui, eu não vou desistir". E aí eles saíram, tive um call com a Carol e ela falou: "Fica tranquila, tá tudo certo". E aí para eu me reerguer, porque nesse mês da dissolução, meu faturamento foi para R$ 1.500. Eu não podia vender nada, eu não podia sair em nenhuma matéria na mídia. A gente estava para sair na Marie Claire, eu segurando para não sair na Marie Claire. Isso pra não inflacionar o valor da empresa. Exatamente, isso mesmo. E aí logo em seguida, eles saíram em novembro, no final de fevereiro, início de março, a gente fechou o patrocínio com o Vasco da Gama, né. Então imagina hoje, se eu tivesse que tirá-los. Eu tinha que vender um apartamento. O que que foi esse apartamento? O que que foi o patrocínio com o Vasco, que eu não sabia? Sim. Hoje a gente patrocina o time feminino do Vasco da Gama, tá. Aham. Aí a gente tem uma linha de licenciados, produtos licenciados do Vasco feminino. Uhum. E 10% do faturamento dos produtos licenciados que a gente fabrica, volta em forma de patrocínio para as meninas do Vasco. 10% do faturamento ou do resultado? Do faturamento. Uau, é bastante. Isso. Então tudo que eu vendo para os lojistas do Gigante da Colina, volta para o Vasco feminino com 10% de patrocínio. Justamente para ter um impacto social e um impacto financeiro no esporte feminino. E a gente já tem justamente esse propósito de fazer com vários times de futebol feminino. Porque uma vez que é uma marca que tem um propósito, ela não bate de frente, ela não concorre com outros players que tem no mercado. E as mulheres, a gente tem que se unir, porque a gente já descobriu que quanto mais mulheres falando sobre isso, quanto mais mulheres unidas, melhor vai ser para todas nós, né. Então, até estava conversando agora com um colega meu antes de vir para cá, por que que se fala menos da mulher? Por que que a mídia esportiva tem menos visibilidade, o esporte feminino? Porque tem menos mulheres, narrando jogos de futebol, porque tem menos mulheres repórteres de futebol. Então, tem que chegar até as mulheres têm que ter cargos de liderança para elas conseguirem fazer esse movimento juntas, né. Então, quando eu vou conversar com um time de futebol, que eu tenho uma gerente de inovação que é uma mulher e eu apresento a minha ideia, para mim é muito mais fácil quando eu tenho que conversar com um homem que é gerente de inovação, É, sabe. até um mercado potencial gigantesco, né? Exatamente. Porque eu imagino como você olha, você vai num estádio, quantas são as mulheres que… 40% 40% das já mulheres são torcedoras, que vão num que vão num estádio? estádio. Hoje a torcida do Vasco, 40% é feminina. Cara, faz muito tempo que eu não entro num estádio de futebol. 40%. E eu 40%, eu vou não te falar, fazia ideia. as mulheres elas compram a camisa, independente do time estar na primeira, na segunda, dele ter perdido, enfim, mulher compra um vestido do time dela. Cara, esses 2 são lindos, eu quero os 2, eu não quero, sabe, a gente consome muito mais, a gente é a maioria da população, né. Então assim,
E a gente gasta mais com vestuário, com artigos, enfim. Então, assim, é um mercado. Eu nem vou ficar falando muito aqui, não, entendeu? Senão vai surgir um concorrente pra mim. Mas é um mercado, assim, que já gira muito dinheiro, né? Esse movimento do futebol feminino, do esporte feminino, ele já vem acontecendo, né? E 2019 foi um marco muito grande também na Copa do Mundo de Futebol Feminino, Uhum. né? Foi a primeira vez que as jogadoras foram com uniformes feitos para mulheres, porque até então elas vestiam o que sobrava da seleção brasileira masculina. Eram uniformes que não tinham modelagem para mulheres. Nossa, eu não sabia disso. Não, pois é. É a primeira vez também que uma Copa do Mundo feminina passa em canal aberto. A primeira vez que esgota o número de ingressos vendidos numa Copa do Mundo. Eu não fazia ideia de nada disso. A Panini lançou um álbum de figurinhas da Copa do Mundo de futebol feminino. E ela teve que tirar do Facebook esse lançamento porque os comentários eram extremamente machistas e agressivos. E o álbum de figurinhas também esgotou. Então, assim, vamos lá. Uau! Que dia que nós vamos ter mulheres falando sobre isso e fazendo álbuns de figurinha para as outras mulheres, entende? Então, a Deixa Ela Treinar, ela é tudo isso, sabe, Facundo? Hoje ainda a gente é uma startup, mas eu tenho certeza que hoje a gente está dentro do Vasco e outro dia a Carol e o pessoal do Shark também me perguntou onde eu quero chegar e eu falei que eu quero chegar na Copa do Mundo de futebol feminino. E se eu me vejo lá, é porque a gente vai chegar lá. Chegar com esse movimento. como? Que seja patrocinando, que seja as atletas vestindo, que seja de alguma forma. Hoje eu deixo ela treinar. Qual é o portfólio de produtos que você tem embaixo da marca? Me fala mais um pouquinho sobre o teu… Quais são os produtos que você vende? A gente vende meias de ciclismo, de corrida, meião de futebol, bonés, viseiras, roupas de beach tênis, roupas de corrida… Tudo. A gente tenta produzir Sportswear. Isso, exatamente. Um tipo de produto que não seja muito nichado, tipo, isso aqui é pra jogar basquete, isso aqui é pra jogar futebol. Mas roupas que contemplem o máximo de modalidades possíveis, tá? Então, com o vestido de beach tênis, você joga um tênis também. Você sai da natação, você vai pra natação. Com a roupa de corrida, você pode jogar vôlei, você pode jogar o beach tênis, você pode… sei lá, fazer uma caminhada, tá? E o desenvolvimento desses produtos é teu? Você tem estilistas, modelistas, você tem tudo dentro da tua empresa. Então você é uma empresa de moda. De moda esportiva. Moda esportiva. Mas que usa as tecnologias de uma empresa de moda para fazer produto. Exatamente, isso. A minha estrutura é bem enxuta, né? A gente terceiriza praticamente tudo. E hoje no meu escritório eu tenho uma assistente direta e 2 estagiárias. Então, uma estagiária que é técnica em moda e faz a faculdade de arte e design. E uma outra estagiária de marketing que está começando com a gente. E uma assistente de e-commerce, que fica responsável pelo manuseio dos produtos, notas fiscais, enfim. Meu financeiro é terceirizado, as minhas costureiras são todas terceirizadas, estamparias, enfim. Eu compro o tecido, mando para a cortadeira, ela corta, ela manda direto para a estamparia, que volta para a costureira e ele chega fechado para mim e a gente faz todo o processo de separação lá internamente. Entendi. E você pretende ir para outros lugares além do vestuário? Você pretende lançar linhas acessórias, cursos, coisas do tipo ou não? Você, por enquanto, precisa se consolidar na moda esportiva? Primeiro, vamos consolidar na moda esportiva, né? Ganhar atração, enfim. Mas pretendo sim ter, por exemplo, podcasts falando sobre esporte feminino. Vamos lá, estar em outras… abrir outros braços dentro da Deixa Ela Treinar. Que eu acho que tem demanda e ainda não tem tanta gente fazendo isso. E seria mais um complemento para a marca. Com senso de comunidade, pertencimento, né? E você vender produto licenciado, você consegue já, assim, você tá conseguindo fazer já essas relações além do Vasco ou não? Sim. O Vasco tá sendo o primeiro, né? Que a gente tá… Mas é porque você também é patrocinadora, suponho. Isso mesmo. Mas isso foi bom que abriu um mercado pra gente ir pra outros times. Então, já tô negociando com outro time. E a gente tá partindo pra cima e entendendo que esse pode ser o nosso Product Market Fit. Aonde a gente quer chegar. E até depois franquear esse modelo de negócio. Mas aquelas empresas que compram o direito de fabricar a camisa oficial…
né? Ou material esportivo oficial dessas marcas. Elas não têm linhas femininas desses materiais licenciados? Elas têm, tá? Ah. Mas é tudo muito ainda… Não tem… as oficiais, elas não têm linha feminina. Não tem linha feminina Não, nos oficiais? não, Você tá não. me zoando. As Com meninas… 40% do As mercado? meninas vestem as mesmas roupas dos homens. Tem assim, pelo que eu fiz uma pesquisa de mercado, tem uma baby look, mas nada assim, vamos supor, a mulher que é plus size, ela veste a camisa do homem. Usa lá o M do homem. Exatamente, isso mesmo. Você tá me zoando? É. Eu não consigo imaginar um negócio desse. É, Além do mais na moda, né? Que ela é tão… isso mesmo. O vestido, ele veste a magrinha, um vestido de malha e tal, não tem muita diversificação de produtos, sabe? É um cantinho da loja que tem ali uma área feminina. Ô Fê, a gente tinha falado então você estruturou essa empresa, a gente já entendeu o que aconteceu, o que te motivou a montá-la. Você teve ali um problema societário, você conseguiu, enfim, o aporte da Carol no Shark Tank. E aí, a vida pós-Shark, me conta. Todo Bem, mundo deve pensar que você nada numa rica. piscina de dinheiro e Sim, pronto, né? ficou rica milionária, né? Ainda mais que agora patrocina o Vasco, né? Então, assim, eu finjo que tô rica milionária, mas a verdade não é essa, né? É só uma brincadeira, eu não finjo nada, pelo contrário, eu sou bem pé no chão. Bem, o pós-Shark, ele é, assim, ele é desafiador Ele mudou tua também. vida mesmo? Mudou o Enquanto teu negócio? empreendedora, sim. Por quê? Sabe, quando eu comecei a deixar ela treinar, nem todo mundo acreditava na minha ideia. Quando você vai pro Shark Tank, valida que você não é louca, que o que você tá falando faz sentido, né? Então o pessoal ficava assim, que deixa ela o quê? Erravam o nome da minha marca, falavam, ela pode, eu o quê? A minha mãe falava, nossa filha, quando você acabar seu doutorado, fica tranquila, você vai passar num concurso público e você não vai precisar mais vender essas meias. O Daniel, meu filho, fala, mãe, antes me falavam assim, eu chegava na loja, sua mãe é aquela menina da meia, né, que vende meia. Então, depois que você vai para um programa desses, a sua ideia ela é validada pelas outras pessoas, né? E depois que um Shark fala sim para você, as pessoas acham que aquele dinheiro ele vai entrar pro seu CPF, né? Sendo que existe uma due diligence que é muito séria, né? Você não pode ter nada pendente dentro da tua empresa, né? O seu CPF também, ninguém investe… para começar, o investidor investe no empreendedor, não é? A ideia também tem que ser muito boa, mas ele quer saber o quanto que você aguenta a jornada empreendedora. Eu provavelmente não conseguiria. Se entrassem no meu CPF, eu acho que eu não conseguiria investimento. Porque a jornada empreendedora, ela é desafiadora, ela não é para qualquer um mesmo. Ele quer saber até onde você aguenta, que você não vai desistir. Então, por isso demora tanto tempo para o dinheiro cair. E algumas pessoas acham que o investidor, ele tá ali, ele tem a obrigação de colocar dinheiro no seu negócio. Mas vamos lá, o seu negócio tá indo bem? Sua documentação tá em dia? Então, não é fácil também receber o investimento. Você tá preparado para ter sócio? Exatamente. Porque tem muitas vezes pessoas que não conseguem ter sócio. Ou que são muito… que não estão preparadas para transformar o seu negócio. Exatamente. Uma coisa é você ter um negócio de… E quando um Shark entra… Não é pra manter o negócio do jeito como é. Ou ele entra pra explodir a porra toda, ou então ele nem vai se meter. É isso Porque mesmo. ninguém tá querendo entrar em negócio… Ali ninguém tá pra brincar pequeno. E se você quer ficar pequeno, você não entra. Se você não quer ser grande, porque uma coisa que eu aprendo muito, muito mesmo com a Carol, o Smart Money realmente, ele veio no sentido de negócio é negócio, não tem brincadeira. Dinheiro não aceita desaforo mesmo. O caixa é ele que manda. E de hoje em diante, você não é mais uma empreendedorazinha. Você tem uma baita de uma sócia do seu lado e você tem que aproveitar tudo que ela tem. Porque o Smart Money é isso, né? Todas as redes de contato, tudo o que ela fala, você tem que pescar. Então, Carol também joga uns verdes pra gente, pra ver o quanto que a gente é esperto. O quanto que a gente tem o sangue nos olhos, aonde a gente quer chegar, né? Porque eu jogo lá no alto. Porque se eu atingir a metade do caminho, eu já atingi metade de onde eu quero chegar. E aí só falta a outra metade. E se eu tô do lado dela, eu tenho que aproveitar as oportunidades. Eu não sou sócia de qualquer pessoa, né? Não, lógico. E além do mais, tem essa coisa de que…
em algum momento, sua empresa vai crescer. Você quer ser funcionário? Porque um dia você tem que se ver como funcionário dessa empresa, né? É, Um dia você tem que se ver daqui a 10 anos fazendo a mesma coisa. E a exatamente. empresa já não é mais sua, aquela coisa, aquele bebê. É um processo. Me perdoa se eu vou falar alguma coisa que é muito babaca, porque eu não sou mãe. Né? Sou pai, mas não sou mãe. Eu sei que são naturezas completamente distintas, papéis completamente distintos. Mas eu imagino que é ver uma empresa crescer, tomar uma dimensão, ganhar sócios, ganhar o mundo, ficar maior do que aquilo que você tinha planejado. É um pouco também, né? Perder essa intimidade com o teu negócio próprio, que nasceu ali pequenininho, na Uhum. sala de estar da tua casa. E de repente você virou uma CEO que basicamente lida com processo, burocracia, cultura, RH, Gente, gente, é. né? Nem todo mundo enxerga o nosso negócio como a gente enxerga, né? Existe uma questão emocional que tá ligada àquilo que você fundou. É como se fosse no meu caso, meu segundo filho, a Deixa Ela Treinar, né? Mas é interessante como que a entrada dessas pessoas preparam a gente para virar um grande negócio. E no mundo do grande negócio, não tem relação de amor. Não, É relação não tem de abracinho, não tem negócio é afeto. negócio, né. Então eu encaro, por exemplo, aqueles sócios que eu tive lá no início, eles não sabem o tanto que eles me prepararam. O tanto que eu entro agora num negócio só se tiver contrato, com início, meio e fim. Então melhor ter acontecido aquilo lá atrás, quando ainda era pequeno, do que acontecer agora ou daqui pra frente, né. E essas relações societárias, quando elas não funcionam, elas podem quebrar o negócio. Oh, Grande parte das vezes elas quebram o é. negócio. Eu tive Aham. 2 problemas societários na minha vida inteira como empreendedor e eu tive quase uma dezena de sócios. E esses 2 problemas quase me quebraram. É, imagino. Me É. tiraram noites de sono, me tiraram, assim, centenas de milhares de reais Aham. de investimento que eu poderia ter feito nas minhas empresas e eu usei Uhum. pra, enfim, processos jurídicos. É uma Nossa. coisa horrorosa, cara. Eu não desejo pra ninguém. É, Só que nada disso acontece se você tem um bom contrato social estabelecido, isso. né? Do tipo, nunca faça um contrato 50-50 com uma Hã, outra hã. pessoa, não vai funcionar. Esquece. Você sempre tem que fazer um contrato pensando no pior dos casos, né, Fê? Aham. As coisas chatas, elas têm que ser conversadas no No início. início. Qualquer relação deveria ser assim, Aham. né? Vamos casar? Vamos. Vamos. E se a gente for se Qual que é separar? seu defeito? É. Posso ver seu playlist no Isso. Spotify? É isso mesmo, com certeza, sim. Seria ótimo se fosse assim, né. Deveria ser assim, né? Tudo bem, a gente casa, mas na hora da separação, quem fica com o quê? Vamos já colocar no Isso. contrato pra Tem que isso ser não assim. virar. Tem que ser assim, porque poucas coisas são pra sempre, né? É, poucas coisas. Eu acho que só filho, né. É, só filho. E Filho, mesmo assim, tem horas que a gente larga a mão deles, eles isso. largam a mão da gente, né? Mas volta, sempre Uma volta. hora volta. Mas no final das contas é isso. Fê, É. muito, muito obrigado. Ah, imagina. Eu Obrigada amei te eu. ter aqui. Muito Obrigada. legal, porque eu tive a Carol, né? Uhum. Pfeiffer, que é uma Shark. Pra quem tá ouvindo aqui, a gente falou tanto da Carol, mas no final das Aham. contas, eu não falei sobre ela. Tem um episódio da Carol aqui no Diva de CNPJ. Deve Hã. estar alguns episódios pra trás. E foi muito legal ter visto o lado dela e ter também falado contigo, que no final das contas representa um outro lado do balcão. Agora não mais um outro lado do balcão, afinal das contas vocês são sócias. Mas esse processo de como você saiu de uma empresa pequenininha, motivada por uma dor tua, que é uma dor social enorme, né? A gente falou muito no começo desse podcast da dor que a mulher tem na hora da prática esportiva, na academia. Aham. Quantas vezes eu nem gosto dessas academias de rede, sabe? Eu gosto de academia de bairro, pequenininha, enfim. Porque nessas academias você vê como a mulher é oprimida, né? Quantas Não. vezes os olhares, as maneiras, elas são subestimadas pela quantidade de peso, elas são Uhum. olhadas como se não soubessem treinar. Cara, Uhum. é um lugar onde esse machismo estrutural ele é muito aparente, né? Aham. E é muito legal você ter usado essa dor, transformado ela num produto Uhum. para, no final das contas, promover uma sociedade que é mais justa e menos dolorosa para as mulheres. Isso aí, isso mesmo. E usando o esporte como veículo de comunicação, que é lifestyle de tanta gente, então fica muito mais fácil quando a gente usa uma comunicação não violenta para falar sobre um assunto delicado, né. Total.
Total. Muito inspirador o seu episódio, viu? Muito Obrigada. nutritivo. Muito obrigado pelas suas palavras. Aham. Divã de CNPJ, toda quarta-feira nas plataformas de áudio. Eu tenho que falar sempre isso, porque senão o Guilherme depois me enche o saco. Se você prefere em vídeo também, você vai encontrar no YouTube. E é isso. Até quarta-feira da semana que vem. Até, pessoal. Obrigada pelo convite. Até mais.